Trilha do Pódio. Fala pessoal, começa agora mais um episódio no nosso podcast olímpico aqui da Rádio Band News FM, o Na Trilha do Pódio, edição de número 28, mas ao longo aqui dos anos você já percorria a caminhada do time Brasil com a gente em reportagens reduzidas, mas chegou a hora da gente falar de um assunto que eu amo, e olha, eu estava pensando aqui, a nossa primeira convidada no podcast que não é atleta, mas ela é como se fosse, porque ela pratica esporte desde os 6 anos, ela é triatleta, é uma honra ter você com a gente, Carla Di Pierro, a psicóloga do Comitê Olímpico do Brasil. Os ouvintes já te conhecem, porque sempre você está no ar aqui, quando a gente precisa falar da mente, da preparação que vai além, né, das quadras, das piscinas, do tatame. Seja muito bem-vinda, que legal ter você aqui, Carla, tudo bem? Tudo jóia, eu que agradeço, Juliana, é sempre bacana poder falar de psicologia do esporte para o público em geral. Vamos lá, doutora, eu tenho muitos assuntos aqui para conversar com você, fica à vontade, se a gente não tiver falado de algum tema em especial, pode puxar a conversa, eu sei que você gosta muito de dar entrevista, porque todo mundo vê a doutora Carla na revista, no jornal, nas redes sociais, eu acho isso muito legal, porque, doutora, assim, eu tenho a impressão de que esse assunto ele está cada vez mais em evidência. É claro que a gente vai falar aqui de Simone Biles, dos seus atletas, né, todo mundo sabe que você é parceiraça do time Brasil, e tem uma atuação que, poxa, conquistou 2 medalhas nesse quadro geral. A doutora Carla tem 2 medalhas do quadro geral de Tóquio. Então, eu queria começar te perguntando o seguinte: como foi a sua vivência nos Jogos Olímpicos de Tóquio? A gente sabe que você já tinha participado da Rio, tem todo o contexto da pandemia, do COB ter investido numa base do time Brasil. Então, como é que foi essa sua experiência? Se você gostou, se divertiu dentro do possível? Como que foi esse sentimento que eu sei que você tem de missão cumprida de mais um trabalho maravilhoso que foi no Japão? Juliana, foi assim, foi uma experiência profissional, assim, talvez uma das mais marcantes da minha vida, por muitos motivos, né? Eu acho que tinha toda a história do Covid e uma preparação prévia no Brasil para o embarque que a gente ficou muito preocupado, né? Todo mundo vai conseguir fazer, inclusive eu vou conseguir estar preparada, né? Não vamos pegar o Covid, vamos conseguir embarcar, então acho que teve esse ingrediente do Covid, chegando lá também todos os protocolos diariamente. Mas a verdade é que tinha um clima de, bom, tá todo mundo aqui, todo mundo testado, então tinha um clima de segurança, mas a experiência em si foi muito bacana, porque acompanhar um ciclo de 5 anos, que foram 5 anos com os atletas, Bem lembrado. e ver, de fato, assim, acontecer ali nas Olimpíadas, tanto a consagração de alguns atletas que conseguiram seus resultados e também acompanhar o fracasso de alguns ou as dificuldades de alguns. Então, acho que esses bastidores, né, que talvez não todo mundo acompanhe, realmente ele é muito especial. Acho que, além do acompanhamento com os atletas, eu acho que é legal contar que por trás como que é organizado tudo isso, né? Então, o COB tinha muitas pessoas do COB trabalhando por ali. A gente tinha uma equipe médica grande, vários fisioterapeutas, 3, 4 psicólogas e mais um coach, uma equipe, né, de transporte, de organização. Então, a gente tinha um time funcionando. Isso é muito bacana, sabe? Dá orgulho de vestir a camisa do time Brasil e todo mundo torcendo, sabe? Todo mundo se emocionando com as vitórias e com os resultados, trabalhando junto. A gente não teve um caso de Covid e a gente tinha muitas pessoas, mais de 300 atletas, 600 pessoas, mais de 600 pessoas no total. Então, a gente viu realmente um time trabalhando. Então, essa, para mim, foi a experiência mais marcante, me sentir parte desse time e poder estar ali também trabalhando a favor desse time. Isso foi muito, muito especial. E é isso, né? A psicologia ganhando um espaço significativo, né? Então, se antes a gente era um coadjuvante, de vez em quando aparece psicólogo, Nessas reforço, talvez, né, doutora? A cerejinha do bolo. Exato. Nessas Olimpíadas a gente viu que a gente fazia parte, né? Então, se a gente levantar todos os medalhistas olímpicos brasileiros, assim, 90% tinham psicólogo na sua equipe, né? Então, a gente está mostrando que, junto com o fisioterapeuta, o médico, o preparador físico, a nutricionista, a gente é essencial na preparação
geral e global desse atleta. Então, isso foi muito, muito bacana. Ainda mais com tudo que aconteceu, né, da saúde mental aparecer com muita força, no caso da Simone Biles. Então, isso ficou muito, muito marcante para a gente, para a psicologia do esporte, foi uma Olimpíada especial. E sabe o que eu achei legal, doutor, em termos de estrutura também, porque você tinha um espaço especial, né? Queria que você falasse sobre isso para trabalhar com os atletas, até em termos de o tapetinho, a luz um pouco mais escura, muitas fotos de você sentadinha fazendo respiração, né? Conta um pouquinho sobre a estrutura também que você teve, e como é que você tentou utilizar isso ao máximo, também a favor do time Brasil, e muito mais do que medalha, né, Carla? Mas assim, dos atletas ali, só de estarem lá já foram grandes vencedores por tudo que você falou nessa primeira resposta, né? Sim. É importante contar que desde 2014 o COB tem uma área de preparação mental, então que os atletas podem buscar, que os treinadores podem se apoiar, né? A gente e o próprio time Brasil, quando identifica alguma demanda ou queixa, encaminha para a gente. Então, esse lugar já existe, né? A gente realmente teve um presente que eram 3 salas, a gente tinha a nossa base brasileira ali em Tóquio, que era Shu, né? E lá a gente tinha 3 salas da preparação mental e assim, com a cara de preparação mental, né? Então era um lugar realmente onde tinha silêncio, onde dava para meditar, onde dava para visualizar. E a gente virou case de sucesso, né, na USA Today, né? Me entrevistaram para saber a respeito dessas salas. Uau. Então, assim, o Brasil tem um espaço específico para preparação mental. Era uma matéria toda dedicada à saúde mental no esporte, né? A gente tinha 4 profissionais ali, 4, 5 profissionais trabalhando, né? Óbvio, eram 300 pessoas, né? Não seria o número ideal, mas comparado com os Estados Unidos, que tinham 8 e que tinham muito mais atletas, a gente estava ali, e lembrando que a gente estava numa pandemia, então com um número super enxuto de profissionais. Mas o mais importante, eu acho que é isso, é ver que a gente tem um comitê olímpico que dá importância para a preparação mental, inclusive para ter um espaço de atendimento dos atletas, que oferece para os atletas esse acompanhamento, essa preparação. E de novo, né, a gente vai vendo quanto que a psicologia do espaço vai ganhando, a psicologia do esporte vai ganhando espaço, principalmente quando a gente está no momento de falar sobre saúde mental no esporte, né? Então, olha a importância da gente ter esse respaldo, né? Então, apareceu saúde mental no esporte nas Olimpíadas e a gente já tinha um trabalho para contar para as pessoas, né? Não foi que, nossa, aconteceu, vamos começar a pensar nisso. A gente já estava pensando, né? O Comitê Olímpico Internacional, o COI, ele criou um curso de pós-graduação em saúde mental de atletas de elite. Eu fui no Brasil, eu acho que praticamente a primeira aluna, ganhei a bolsa pela solidariedade olímpica, cursei o curso, né, desde o ano passado até o meio desse ano, e a gente tem um comitê olímpico muito interessado em olhar para essas questões, em cuidar dos atletas, em mudar a narrativa de que o resultado é a qualquer custo. Né? A gente está tentando mudar essa narrativa com muita força, e por isso que eu falo em todos os lugares, né? Você comentou, puxa, você dá um monte de entrevista, dou mesmo, porque se é para falar de saúde mental, mudar a narrativa de que eu tenho que ganhar a qualquer custo e eu me quebro fisicamente, emocionalmente, então eu estou aqui para falar que a gente não precisa mais fazer isso, que já existem, né, meios da gente ajudar a chegar a uma performance, a manter performance com saúde física e emocional. Vai precisar ralar, vai precisar abrir mão de um monte de coisa, vai precisar lidar com pressão, vai precisar lidar com dor, sim, porque faz parte do alto rendimento, mas a gente não precisa atravessar os limites e adoecer uma pessoa, né? Então, acho que esse é o mais importante de todo o discurso que a gente está falando da preparação mental e saúde mental no esporte. A gente não precisa ultrapassar esse limite, adoecer alguém mentalmente para alcançar uma medalha, né? O que vale mais? Vale mais a saúde mental do atleta ou um resultado olímpico, né? E depois a vida dessa pessoa, né, comprometida, né? Então a gente vem olhando sim para o atleta como uma pessoa, como alguém que também pode sofrer, dando para eles ferramentas para eles terem coragem de expor, né? A gente quer muito quebrar o estigma a respeito de que atleta precisa dar conta de tudo, de que ele é um super-herói, ele pode, e ele vai passar por situações difíceis, né? Então a gente viu isso na pandemia, não foram só os atletas, as pessoas quebraram emocionalmente, tiveram ansiedade, síndrome do pânico, um monte de gente deprimiu, gente, estava todo mundo
né? É vivendo a mesma coisa. Os atletas também viveram tudo isso, né? E se a gente tem um suporte de uma rede de apoio, de profissionais especializados, a gente acolhe essa demanda, a gente cuida dela e a gente reabilita essa pessoa para ela alcançar de novo a performance dela. Eu achei sensacional. Eu quero retomar uma fala que você me falou que eu achei muito bonita. Logo depois do encerramento da Olimpíada, te procurei e você me disse uma frase que eu achei super legal, que essa Olimpíada foi a Olimpíada da Saúde Mental. Queria que você falasse de novo sobre isso, que eu acho importante, porque quem nos ouve, né, não necessariamente são os atletas olímpicos, mas são pessoas que vão pegar das suas falas, doutora Carla, e vão conseguir aplicar alguma coisa na vida, né? Porque a psicologia, somos todos seres humanos, né? Os atletas, você falou agora, são gente como a gente, eles também têm as dores, os desafios, problemas de relacionamento, problemas familiares. Eu acho legal a gente mostrar esse outro lado, que o medalhista ele pode sim ter tido depressão, como o Bruno Fratos, né? Que a gente pode se espelhar nessas pessoas e tirar o melhor de nós. Então, até é legal ter a sua companhia aqui no podcast, porque eu queria muito que os ouvintes aproveitassem as suas dicas, né? Então, por favor, se você puder retomar essa questão dessa Olimpíada ter sido um grande marco, não só pela Simone Biles, todo mundo falou, poxa, mas Simone vai abrir mão das finais, vai abrir mão de medalha, o que se espera dela depois da Rio. Tem a questão do Tom Delay também, eu não sei se a doutora viu, o britânico dos saltos ornamentais, que disse que começou a tricotar para pegar um modo de relaxar e ao mesmo tempo ter um hobby. Então, diante de todos esses exemplos que eu falei, queria uma fala sua que abrangesse essa parte da gente ter descoberto que os atletas são pessoas normais, gente, são pessoas comuns. Então, é interessante porque isso, na verdade, não é uma novidade, né? Os atletas sofrem, passam por questões de transtorno mental, e aí a gente envolve insônia, depressão, pensamentos suicidas, todos os transtornos de ansiedade, transtornos alimentares e de imagem. Isso tudo já existe dentro do esporte desde sempre. Só que a gente começou a falar agora, porque a gente tem aí atletas corajosos que estão falando sobre o tema. Né? Então, sempre existiu, como sempre existiu entre nós, entre a população comum que não é atleta. Né? E o mais importante é lembrar que o ambiente do esporte de alto rendimento ele tem vários fatores estressores. Tem muita pressão, você está disputando o tempo inteiro, tem ansiedade competitiva, pode ter um ambiente super aversivo no ambiente de equipe. Né? Então, assim, tudo isso, lesões e dores crônicas instaladas, tudo isso aumenta muito a chance de desregular um atleta, de fazer ele viver algumas sensações que ele nunca passou pela vida. Né? Então, um atleta que, por exemplo, passa por um overtraining, é muito possível que ele tenha um episódio depressivo junto. Né? Uma atleta que tem um diagnóstico de REDS, né? Que é a síndrome da diminuição da questão calórica, né, do desbalanço calórico, então esse atleta ingere menos do que ele deveria ingerir, e aí ele tem uma série de perdas metabólicas, lesões por estresse, se a mulher ela perde a capacidade de menstruar, essa condição também vai trazer questões do ponto de vista emocional, uma ansiedade alta ou um transtorno alimentar instalado junto com esse diagnóstico. Então, assim, é super importante que as pessoas saibam que alto rendimento tem condições que a gente vai precisar se prevenir. Eu preciso prevenir de um atleta entrar num overtraining ou se machucar por excesso, né? A gente vai estar sempre num limite, mas hoje em dia a gente tem recurso, tecnologia e conhecimento para trabalhar com performance sem precisar quebrar esse atleta. A gente consegue controlar carga, a gente tem um monte de tecnologia para avaliar como está esse atleta, do ponto de vista emocional, eu consigo, né, olhar, avaliar como está meu atleta, eu consigo medir através de vários questionários, né? Então, assim, a gente não precisa, né, deixar de usar esses recursos, a gente pode usar isso para prevenir, cuidar desse atleta, para alcançar performance, né? E a gente não está querendo dizer, mas é mimimi, hoje em dia atleta, né, é muito mais fraquinho do que antes. Não é isso. A gente está dizendo que hoje em dia a gente tem recurso para cuidar desse atleta e ele poder ter performance consistentemente, né? Então, acho que é importante falar sobre isso, é importante contar, e acho que a gente pode considerar que é um modelo para as pessoas comuns, né? Se a Simone Biles tem ansiedade e pode ter um episódio depressivo, por que a gente não pode? Né? Se o Bruno Fratos, que foi lá, ganhou uma medalha, contou pra gente que, cara, ele não esteve bem pós, né, Rio, e ele se recuperou,
alguém que esteja sofrendo de algo parecido também tem que saber que pode se recuperar, se buscar ajuda, acompanhamento adequado, né? E tudo isso é passível, né, de tratamento. Então, é isso que a gente precisa saber. Não estou bem, busco ajuda adequada e para buscar essa recuperação. Doutora, falando em atletas, eu tenho aqui 2 depoimentos especiais. Como eu falei aqui, pessoal, ao longo do Na Trilha do Pódio, a doutora Carla trabalha com vários atletas e às vezes até grupo, né? Eu vi você com a ginástica, o pessoal do rugby, então também tem essa questão do trabalho com esportes coletivos. A primeira, doutora, é a Ana Marcela Cunha, que participou aqui do nosso podcast. Eu comecei esse projeto com a Glenda Kozlovski, que a Glenda, inclusive, fez comigo essa entrevista com a Ana Marcela. Vale a gente lembrar que essa entrevista com a Ana Marcela, pessoal, foi realizada no dia 13 de junho. Então, a Ana estava naquele período final de preparação, tinha vaga garantida, depois foi medalhista, né, de ouro na maratona em Tóquio, nos 10 quilômetros, já tinha um monte de medalha em mundial, pan-americano, enfim. O pessoal conhece a Ana Marcela, não precisa ficar passando o currículo aqui. Só estou contextualizando que foi um período bem anterior da Olimpíada, porque só naquela época só os atletas, por exemplo, tinham acesso à vacinação, né, além do pessoal mais idoso, então o contexto era bem diferente. Mas eu queria que vocês prestassem atenção, ouvintes da Band News FM, em como uma campeã olímpica tem a percepção da importância da saúde mental e depois para a doutora Carla analisar essa fala da Ana. Então, vamos ouvir, acho que tem 1 minutinho e meio essa fala da Ana, deixa eu colocar aqui. Vamos lá, rodando Ana Marcela Cunha. Eu acho que tudo depende também do esporte e do tempo, né, de prova. Porque, por exemplo, uma prova que tem muito detalhe, como, vou dar um exemplo, 50 livre do Bruno Fratos, uma prova de velocidade do atletismo, querendo ou não, você consegue ir nesse máximo, né? Você consegue, mesmo não tendo treinado na água nem nada, são esportes mais explosivos. Então você pode ter tido uma perca, mas o retorno para o nível que estava é difícil, eu vou dizer assim, porque eu acho que nada é fácil. Né? Eu acho que principalmente no nível que a gente está, não é fácil voltar para aquele nível que você estava. E acredito que essas provas mais longas de endurance, a gente teve uma grande perda com a pandemia. Né? Nós treinamos aí cerca de 4, 5 horas na água por dia. Então, não ter tido isso durante 2 meses realmente foi uma perda muito grande. E por isso que eu falo que assim, igualaram muito os níveis de todo mundo. Mas, com toda certeza, Glenda, esse lado psicológico é o que vai fortalecer o outro a mais para cada detalhe. Né? Principalmente, eu acho que nessa reta final, agora a gente ainda sabe que muitos países ainda estão enfrentando segunda onda. É muito difícil você querer ter uma vida normal, querer estar treinando normal, sendo tudo que vem acontecendo também no nosso país e no mundo. É difícil, é outra realidade. Né? Eu posso dizer que hoje eu consigo treinar pela manhã, consigo fazer a parte física, consigo treinar à tarde, ter uma boa alimentação, consigo me organizar, tenho psicóloga, faço a parte nutricional, tenho os físios, massagem. Então, eu consegui me organizar de uma forma boa para tentar voltar, né, ao meu 100% mais rápido possível. Não tem nem... é interessante, né, ser psicóloga da Ana, porque ela é tão organizada, ela tem um mindset tão bem construído, ela tem uma rede de apoio tão importante que eu brinco que a gente só faz a manutenção hoje em dia, porque eu trabalho com ela desde 2012, né? E às vezes ela fala, não, porque você que me ensinou. Eu falo, gente, será que... Quando que foi isso? Né? Porque ela é tão madura e tão incrível. Eu falo, gente, a gente fica até em dúvida em que momento que a gente participou, sabe, da construção de tudo isso. Mas ela é muito grata, mas ela também é muito especial. Né? Então, assim, o nível de organização dela, o nível de comprometimento, a felicidade que ela faz as coisas que ela faz, assim, ela era muito merecedora dessa medalha, né? Então, eu não sei se vocês assistiram, tem um documentário dela das Olimpíadas, o jeito que ela entra na prova, que ela caminha para a largada, você olhava e você fala, gente, é um andar de campeã, assim, sabe? A cabeça alta, tranquila, respirando. Então, ela estava muito preparada, né? E ela descreve que ela passou por dificuldades, né? Então, um esporte de endurance que não pôde treinar na quantidade que ela precisava treinar,
em nenhum momento ela achou que estava faltando alguma coisa. Eles sempre fizeram tudo que era possível e necessário, ela e o Pocente, para deixar redondo, né, essa sensação de estamos treinando dentro do nosso melhor. E ela nunca abre mão, né, de todos os cuidados, seja da preparação mental, da parte física, da recuperação física, né, do recovery. Então, assim, é uma atleta especial, fora do comum, campeã olímpica mesmo. Ah, essa medalha também é sua, doutora. O que você sentiu? Uma coisa é você preparar a atleta, você sabia que ela tinha esse potencial, trabalhou isso com ela, mas na hora que você pegou aquela medalha e tirou uma foto, não é um sentimento assim emocionante para você? Deve ter sido uma coisa louca de ter acompanhado tudo até chegar nesse ápice assim da carreira, né? O que você sentiu naquele momento quando você viu ela? Você sabe, Juliana, que é muito interessante, porque assim, eu funciono muito voltada para a tarefa. Eu sou controlada para o que eu preciso fazer com o atleta, né? Então, assim, era muito claro que, assim, e a gente tinha muito claro que a gente queria ganhar medalha com o Bruno e com a Ana Marcela, né? Então, o Bruno nadou antes e fez a final antes, e eu estava ali em cada momento fazendo o que eu sabia que precisava ser feito na relação com o Bruno para ele estar bem, mas eu nunca pensei na medalha e no que seria depois da medalha. E eu tive um bug, assim, quando apareceu ali o Bruno no terceiro lugar. Foi muito louco, a gente correu para abraçar a Michelle, chorava, mas era uma sensação que eu não tinha me preparado para ela. Eu fiquei meio zonza, então, assim. Essa sua reação, assim, até você muito esquisito. Exatamente, até eu entender o que estava acontecendo e a vontade de, sabe, de comemorar com o Bruno, de poder falar, putz, você merece muito isso aqui, foi muito louco. E aí, depois que eu vivi essa experiência, eu falei assim, gente, agora na prova da Ana Marcela, não vou bugar, eu vou viver essa prova do início ao fim, e se for para comemorar, que a gente comemore junto e, sabe, sem ficar num outro planeta, porque com o Bruno foi muito louco. A sensação foi de, gente, conseguimos. Era uma mistura de alívio com prazer e com ufa, né? E com a Ana, óbvio, a equipe toda, a gente estava preparado para conseguir conquistar essa medalha. E do início ao fim, a gente estava ali acompanhando e junto com o Fernando, e aí o Fernando sempre organizando, Carla, me ajuda nisso ou me ajuda naquilo, então tudo que ele pedia ali foi estabelecido. E naquele dia eu estava junto com um médico, né, com o Dr. Rodrigo Sasson, e a gente estava assistindo juntos a prova. E quando ela ganhou, foi assim, que bom, eu posso comemorar, né, assim, junto com essas pessoas, sem bugar, sem ir para outro mundo, poder abraçar ela, dizer o quanto que a gente estava orgulhoso dela e viver junto com ela esses momentos pós, ela dando a entrevista e depois a gente ali, né, no pós-entrevista, pós-pódio, ela podendo comemorar com a família e a gente poder assistir tudo isso junto, assim, foi muito especial. Tá junto com o Fernando, tá junto com o médico que também é alguém de confiança deles, então foi uma experiência surreal, assim, acho que não, né, nossa, se eu pudesse linkar com outras coisas importantes na vida, assim, para quem trabalha com esporte, né, Juliana, assim, é o ápice, é o ápice. A gente vive por esses momentos, né? É incrível, é um êxtase, e assim, poder ver no rostinho dela, sabe, a sensação de satisfação e de eu estou muito feliz, é incrível, sério. E assim, para mim, o mais importante, e não é nem o mais importante, é o mais gostoso, foi ouvir tanto do Bruno quanto da Ana, essa medalha é sua também. Sabe assim, um abraço gostoso, do tipo, a gente construiu isso aqui, né? Então, isso que eu mais gosto de trabalhar no esporte de alto rendimento, realmente é trabalho em equipe, é a gente fazendo parte de uma engrenagem, né? E é assim que funciona a psicologia. A gente é uma engrenagem que ajuda as coisas a rodarem. Eu fiquei até emocionada pensando quando você estava narrando tudo isso, porque foi legal que a prova da Ana não foi de madrugada, foi no começo da noite, então muita gente acompanhou. Praticamente só tinha a maratona em evidência para nós brasileiros. Você abraçou a Ana antes da Paty e do Jorge, que estavam lá em Santos com o coração, meu Deus. Então, cara, que momento emocionante. E, pessoal, a Ana Marcela Cunha ficou muito amiga de Bia Haddad do tênis, graças a essa psicóloga aqui, Carla de Perro, maravilhosa, que aproveitou a missão Europa, quando ambas foram treinar no exterior, para juntar duas craques.
E agora a gente vai ouvir a Bia Haddad, que está, assim, voando. Assim, que orgulho, hein? Voltar para o top 100, Muito. né, Carla? Assim, depois de ter superado lesão, doping, é uma menina merecedora, venceu a Pliskova no Indian Wells, né? Poxa, a pessoa tá, assim, se reconstruindo e bate a número 3 do mundo. Que alegria. E você tem muito mérito nisso. Ouça só esse recadinho, doutora. Nossa, a Carla, cara, ela me conhece já deve fazer uns 8 anos. A gente trabalha faz tempo. Eu acho que mais do que psicóloga hoje, ela virou uma grande amiga na minha vida. Às vezes o nosso trabalho nem é semanal, a gente acaba conversando pontualmente, a cada 10 dias, a cada 15 dias. No começo a gente fazia muito mais uma rotina para dentro da quadra, para a Bia, né, conseguir se organizar e conseguir ter uma rotina de meditação e conseguir, né, acho que buscar tenicamente uma melhora dentro da quadra. E hoje o meu trabalho com a Carla é muito com a Bia ser humano, é muito comigo, com as minhas relações pessoais, com as minhas momentos de dúvida, momento de suspensão que foi muito difícil, momentos de lesão, então momentos que foram fora da quadra. Então ela para mim é uma pessoa muito especial que fez e faz parte da minha vida. E me apresentou e foi a grande ponte para eu conhecer a Ana, que hoje talvez de atletas, né, brasileiras, talvez acho que seja a que eu mais falo, assim, tenho um contato muito próximo. Ela tem uma cabeça muito forte, ela é muito diferenciada, ela é uma pessoa muito especial, uma menina, cara, nota 10 e ela me ensina muito, assim, sem ela saber, ela me ensina, assim, ela é muito simples. E eu acho que ela nem faz ideia do tamanho que ela é, ela não faz ideia disso. Então isso é muito bacana e muito especial, assim, você poder contar com uma pessoa que vive do que você vive, que é o esporte, mas um esporte totalmente diferente. E, e é gostoso você poder compartilhar e saber mesmo os medos e as coisas que passam na cabeça dos campeões, porque ela é fora da curva, ela não é uma pessoa normal. Sensacional esse depoimento, doutora. Saber os medos de uma cabeça de uma campeã olímpica, ensinando outra craque. Você tá de parabéns. Foi a melhor amizade que você bolou nessa vida, pode ter certeza. Essas duas são tão gigantes e ao mesmo tempo elas são tão humanas, Juliana, assim, é incrível a amizade delas. E eu fiz pensado, né? Quando eu vi que assim ia ter a Missão Europa e a gente ia poder cruzar os atletas, e eles iam poder se conhecer e conhecer como que é o esporte do outro e qual que é a dificuldade do esporte dele. Eu falei, gente, não tenho dúvida, eu vou apresentar essas meninas aqui e elas deram um match muito louco, assim, de se Não foi gostarem. forçado, doutor, isso que foi Nem legal. um pouco, nem um pouco, nem um pouco. Elas se gostam. Gente, a Ana Marcela, ela conseguiu deixar a Bia Haddad mais organizada. A Bia assim, é uma bagunça, né? A mala dela, a Ana Marcela e eu, a gente entrava no quarto e falava assim, isso aqui é arrumação, e daí a Ana Marcela mostrava o quarto dela. E veja, organização faz parte, né? Porque organiza a gente internamente também. E hoje em dia, assim, a organização da Bia é outra, e ela faz questão de mostrar para a gente quando está tudo arrumadinho, e manda foto para Ana Marcela, e manda foto para mim. E óbvio, não foi só isso que elas aprenderam juntas, né? Eu acho que a Bia pôde, né, compreender muito do funcionamento da Ana. A Ana pôde entender o que é o ambiente do tênis, né? O que rola no tênis, e aí um esporte onde tem muito mais dinheiro envolvido e premiações e visibilidade. Então foi muito bacana, foi enriquecedor e foi pensado, viu, Ju? Foi assim, essas meninas, elas podem uma ensinar a outra, e esse é o recado que eu deixo para os outros atletas. Não fique preso na sua bolha, conheça as outras modalidades, conheça a dor e o prazer que as outras modalidades têm. Isso vai enriquecer muito o seu jeito de enxergar as suas dores e os seus prazeres, né? E a parte boa do seu esporte. Esse intercâmbio é incrível, incrível. Se a gente pudesse fazer mais, a Missão Europa nesse sentido foi incrível. Eu aproveitei para apresentar outras atletas ali, a própria Luísa Batista conheceu as meninas, eu levei ela para almoçar com a gente. Na verdade, a gente aprende muito com os outros, né? Eu acho que isso aprendi a minha vida inteira e aprendi com a minha profissão.
eu aprendo com os atletas, eu aprendo um monte com os treinadores, um monte. Eu aprendo um monte com a equipe médica, com os fisioterapeutas. Essas pessoas que trabalham há muito tempo no esporte, elas têm muito a ensinar para a gente, porque tem uns macetes, tem uns padrões que a gente precisa conhecer, né? Eu acho que essa humildade de estar sempre com esse olhar curioso para o outro esporte, para o outro atleta, para outra profissão, ela é super importante, né? Porque a gente vai podendo sempre adquirir mais conhecimento e ganhar mais repertório e estar mais preparado para trabalhar com esporte, que é um ambiente muito particular. Nossa, que legal o seu depoimento, doutora. Você me permite duas perguntinhas rápidas para a gente finalizar? Eu sei que a gente já passou nosso tempo combinado, mas eu queria te perguntar o seguinte: agora a gente tem um ciclo. Obrigada por ter topado. A gente tem um ciclo mais curto agora de 3 anos. A gente viu o atleta se aposentando, gente priorizando cirurgia para resolver lesão antes de voltar para valer, gente que foi tirar férias, ou gente que já quer pontuar para ranking, enfim, a situação ela está em aberto agora depois dessa melhora até da pandemia. Como que você analisa agora? O desafio é o oposto, né? Antes ganhou mais tempo, né, dentro das condições pandêmicas, mas um ano a mais para treinar, enfim, o que gerou uma certa ansiedade, né, por parte de alguns atletas, mas agora tem um ano a menos. Quais são os desafios mentais que agora esses atletas vão enfrentar para esse ciclo de Paris, na sua opinião? Eu acho que o desafio é não se acomodar, porque sempre num ciclo de 4 anos, logo depois das Olimpíadas, é quase que férias, né? Assim, tá tudo bem, eu começo a pensar lá na frente, agora não, né? Não dá, óbvio, eles precisam descansar, eles precisam ter as férias recuperativas deles, mas não dá para deixar passar o tempo sem estar engajado e envolvido com as próximas metas. Eu acho que tem que estar ligado. Acho que esse é o maior desafio, né? Não acomodar e ficar numa zona de conforto, se planejar, se estruturar, reorganizar a sua equipe, reorganizar suas metas, porque muda tudo, né, Juliana? Acabou um ciclo, começa um novo totalmente diferente. Mesmo o Às vezes ciclo muda da até de Anne, técnico, clube, né, doutora? tudo isso pode mudar e muda até a motivação. Então, uma coisa era o Bruno Fratos, antes ele precisava de uma medalha olímpica, né? Agora ele já tem, então como que vai ser a motivação agora para essa próxima etapa? A mesma coisa na Marcela, uma campeã olímpica. Da onde que vai vir a fome? É a fome por ser bicampeã olímpica, né? Porque é diferente, né? O contexto muda por completo. Então muda as motivações, objetivos, pode ser que mude a rede, a equipe interdisciplinar. A verdade é que isso tudo precisa ser feito com uma certa rapidez, porque eles precisam ter esse time pronto para trabalhar com muito engajamento, porque é isso que traz uma medalha olímpica. É trabalho duro, é muito suor. E a gente precisa começar desde o começo, trabalhando duro. Então, é desde já. Legal. E a gente falou desses nomes gigantes, né? E a gente pode incluir nesse como vários medalhistas, né? A própria Rebeca Andrade, que foi um dos principais nomes com 2 medalhas, né? Da onde vão tirar essa motivação? Interessante propor esse desafio para a gente pensar, até a gente como jornalistas, né? Como é que a gente vai olhar para esses atletas agora que já cumpriram essa meta, né? O que a gente vai exigir deles como especialistas? Mas e o pessoal da nova geração? Quem, de repente, até participou de Tóquio, mas é uma promessa para Paris? Como é que você analisa assim, esses novos nomes que estão chegando para encarar um primeiro evento desse porte? Se tudo der certo com torcida, com fim de pandemia, num cenário completamente diferente, qual que é a sua visão sobre essa nova leva de talentos que a gente vai ter? Eu acredito que participar de uns jogos pela primeira vez é muito importante, porque cai uma ficha, uma realidade de que o que é mesmo uma Olimpíada? É isso aqui, é aqui onde eu estou. E eu acho que precisa vivenciar, né? Isso não quer dizer que a primeira Olimpíada estou indo lá só para passear, de jeito nenhum. A primeira Olimpíada estou indo lá para entender o que é isso aqui, qual que é a grandiosidade disso, o que eu preciso fazer para chegar aqui competitivo a ponto de ganhar uma medalha. Então, acho que essa é o que esses atletas jovens que viveram Tóquio, eu tenho certeza que, sabe, voltaram para casa com essa sensação. Agora eu entendi o que é uma Olimpíada. Agora eu entendi o nível da pressão. Agora eu entendi como que é competir com os melhores do mundo dentro das suas melhores formas físicas, porque aqui é o momento onde todo mundo quer estar no seu melhor, né? Então, acho que viver essa experiência, ainda mais dentro de uma pandemia, foi muito especial para esses atletas. Acho que, com certeza, eles ganharam muito repertório para ir para uma próxima Olimpíada mais preparado, né? Então,
Acredito que eles tenham feito isso. Se eles não fizeram, perderam a chance de poder, né, viver tudo isso da maneira mais plena possível para ir para uma próxima Olimpíada ainda mais preparado. Muito obrigada pela participação, doutora Carla. Você arrasa no Comitê Olímpico do Brasil com sua metodologia, com seu olhar humano diante desses atletas. Não é à toa que você é muito querida. Sempre quando eu pergunto da parte mental, identifico que é com você que eles fazem essa preparação. Eu fico muito feliz, porque a gente vai juntando depoimentos como esse que a gente viu, e a gente sabe que o seu trabalho para Paris já começou. Bom trabalho para você, que você siga nos ajudando a levantar medalhas nesse quadro de medalhas. Já tem 2 em Tóquio, que em Paris você colecione muito mais do que isso. Obrigada pelo seu trabalho. Eu espero que a gente volte a conversar em outras oportunidades, porque é um assunto que sempre rende, né? A gente tem tantas perguntas e vai levando de um ponto para o outro. Dá para fazer 5 versões aqui do podcast, então tá mais do que convidada para voltar. Um beijo grande, obrigada e bom trabalho. Super obrigada a vocês pelo convite, Ju. Estou sempre por aqui. Contem comigo para a gente falar bastante sobre os atletas, pela preparação mental deles e como cuidar da saúde mental deles também. Valeu demais, pessoal que nos acompanhou até aqui. Compartilhe, né? Esse conteúdo é sempre bom. E quinta-feira que vem a gente volta, a doutora Carla, que foi a primeira personagem não atleta do Na Trilha do Pódio, hein? Fazendo história, doutora Carla. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na Trilha do Pódio.